Oi, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero começar esse vídeo deixando uma mensagem assim que não desista. Por mais difícil que seja, por mais que tenha todas as pessoas em sua volta dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, mantenha o seu pensamento positivo. Pensar positivo é questão de lapidar os seus pensamentos. É claro que de imediato a gente acaba pensando no negativo primeiro, mas sempre quando você pensar no negativo, reverta esse pensamento negativo pro positivo. Esquece o não. O não a gente já tem. Vamos correr atrás do sim. E pensando dessa forma, as coisas começam a ficar mais fácil. Por que eu estou falando disso? Antes de mais nada, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal e deixa aquele like porque me ajuda muito. E os próximos vídeos o YouTube com certeza vai te avisar pra você vir assistir também, tá bom? Por que eu estou falando de tudo isso? Quem me segue já faz um tempo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, sabe que em janeiro desse ano eu me tornei embaixadora da Salon Online. Foi uma conquista gigantesca que não foi fácil chegar e eu cheguei e eu agradeço muito por isso. E dia após dia eu venho agradecendo e me dando cada vez o melhor para conseguir alcançar todos os meus sonhos, tanto profissional quanto pessoal. E em janeiro, quando eu virei embaixadora da Salon Online, no meu primeiro encontrinho, eu fui surpreendida por uma viagem pra Disney. Eu ganhei uma viagem para ir com um time de embaixadoras da Salon Online pra Disney e foi assim algo muito incrível. Eu não imaginava mesmo que isso pudesse acontecer. Estava nos meus planos tirar o passaporte, mas eu não imaginava que ia ser assim rápido, sabe? Foi em janeiro e a notícia era que em maio a gente já iria viajar. Confesso que o meu coração ficou apertadinho, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo com o meu coração apertadinho e eu não entendia muito bem por quê. Uma coisa que eu sempre falava e que eu prometi que eu nunca mais vou falar, até pra não deixar registrado no universo, porque eu acredito muito nisso, é que antes eu falava que nada na minha vida era fácil. Eu sei que na vida de ninguém é fácil, mas eu sempre achava que na minha vida era 3 vezes mais difícil. Eu imagino que um monte de gente deve pensar dessa forma, mas eu parei de pensar assim e de falar isso também, né? Porque acaba conspirando as coisas que a gente acaba falando, por isso a importância da gente sempre falar tudo e pensar tudo positivo. E no decorrer, consegui tirar meu passaporte, deu super certo. Fui pra fazer entrevista, eu já sabia que correria o risco de não ser aprovado, até porque pra tirar o visto você tem que comprovar para os americanos lá no consulado que você tem vínculo aqui no Brasil e que a sua intenção não é ficar fora do Brasil, não é morar nos Estados Unidos, né? Então eu vou até gravar um vídeo pra vocês, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário, dando dicas do que você precisa fazer pra ser aprovado. Então eu vou deixo aqui nos comentários que eu gravo um vídeo dando algumas dicas pra fazer a entrevista, né? Eu digo que não só eu, mas muita gente, que 50% é sorte, 50% é o que você vai lá apresentar, o que você vai falar. Mas enfim, no dia 3 de abril eu fui fazer a entrevista exatamente do jeito que me pediram, com roupa adequada, tudo em perfeito estado, com todos os meus documentos para comprovar o meu vínculo aqui no Brasil, mas não fui aprovada mediante um monte de perguntas, todas respondidas e em mãos com a comprovação. Eles não pediram os documentos e infelizmente fui reprovada, fiquei muito mal. Eu sou a louca, às vezes eu desmaio, estou com muita fome, eu desmaio, minha pressão cai, eu desmaio, e aí no dia eu acabei até desmaiando. Foi meio assustador, a Stephanie Borges estava lá, ela conseguiu me ajudar. Até agradeço muito ela, mas foi um susto mesmo. Não era só, o visto não foi aprovado, tudo bem, eu vou viajar no final do ano. Não, a questão era que era um sonho que tava se desabando. A oportunidade de eu viajar com um time de embaixadores junto com a Salon Online, a primeira viagem a trabalho, desabando. Eu, como assim, né? Meu chão realmente caiu. Imagina, você tá com um sonho prestes a alcançar e de repente vem uma pedra gigantesca, um obstáculo gigantesco no seu caminho e fala, não,
foi mais ou menos assim, quando a ficha foi caindo, sabe? Confesso que eu sofri, acho que é até normal, mas na sequência eu já falei, não, calma aí. Se não é pra eu ir, realmente não é pra eu ir, nada por acaso, ninguém tira o que é pra ser seu. Eu sempre pensei dessa forma. E aí quando eu saí de lá, eu já perguntei quando que eu poderia fazer uma nova entrevista, e a mulher me falou, olha, você pode fazer quando você quiser, mas a gente sugere que seja depois de 6 meses, até para você criar novos vínculos aqui no Brasil. Quando eles falam vínculos, é você estar estudando, no meu caso eu já sou formada, é você ter filhos, é você ter imóveis no seu nome, é você ter grandes vínculos, né? Apesar de eu ser casada, não é um vínculo suficiente para eles. Eles olham como é uma estratégia para ela conseguir sair do Brasil e se prostituir lá fora, e morar lá fora, para trabalhar lá fora, algo desse tipo, tá? E aí eu falei, ok, quando eu saí, avisei a Sala Online, avisei todo mundo, e todo mundo assim, que deveria saber de fato, né? Eu deixei bem reservado isso mais com a minha família e com algumas pessoas mais próximas. E aí eu liguei pra Sala Online, a Sala Online falou, não, tá, você tem a oportunidade de fazer mais uma entrevista, né? E aí eu comecei a pesquisar muito isso na internet, falaram que a chance de eu passar na próxima entrevista era de 1%. Eu tinha acabado de fazer uma entrevista, então eu não tinha vínculos ainda pra comprovar, e eu não podia mudar nada do meu formulário, porque não tinha nenhum mês de uma entrevista para outra, então eu tinha que fazer de novo a entrevista com o mesmo formulário. E eu vi alguns vídeos no YouTube, sim, de pessoas falando que foi reprovado, uma semana depois foram aprovadas, e eu fui muito naquela mente, sabe? E eu sou muito positiva, muito. Minha mãe sempre trabalhou isso comigo em questão de ser positiva. E como eu sigo a filosofia budista de Nichiren Daishonin, eu aprendo muito em questão de que tudo depende de você. Basta você querer, você correr atrás, você trazer essa energia pra você de que se for pra ser, realmente vai ser, e eu vou fazer isso acontecer, sabe? Eu vou jogar pro universo, o universo sim vai conspirar ao meu favor se eu realmente estiver aqui. Em relação a causa e efeito também, se eu venho lutando, fazendo sempre tudo muito certo para alcançar os meus objetivos, não tem por que eu não alcançar. E se não for agora, vai vir a hora certa, vai vir o momento certo, né? Só sei que aí, nessa loucura toda, eu fiquei sabendo que mais algumas meninas não tinham sido aprovadas. E eu conversando com a Dani Santos, inclusive, eu vou deixar o Instagram e o canal dela aqui. Quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá assistir o vídeo dela, que ela tem muita coisa pra contar desse dia. E aí ela não estava querendo fazer, não, Dani, vamos fazer sim, ela topou fazer. E como ela é de Maceió, o lugar mais próximo era Recife, que foi onde ela não tinha sido aprovada. E aí ela falou assim, tá, então eu vou fazer aí em São Paulo, junto com você. Eu falei, não, perfeito. E aí a gente acabou unindo força ao ponto de 2 horas da manhã todos os dias a gente fazia oração, cada uma do seu jeitinho, mas pedindo pra que se realmente fosse pra gente ir, a gente iria sim, né? E que se não fosse pra gente ir, que o nosso coraçãozinho ficaria em paz, que a gente pudesse entender, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça no momento desse é por quê? Por que com a gente? Mas tudo tem um significado e tudo tem um porquê, mas só com o tempo a gente passa a entender. E às vezes eu acho até que a gente é egoísta, porque a gente pede tanto, a gente quer tudo na nossa hora, e às vezes não é assim. Algo de muito melhor está para acontecer, mas a gente não quer, a gente quer agora e pronto. Então é o momento da gente parar e agradecer por tudo que está acontecendo, até por isso, pelo fato de não ser do jeito que eu gostaria que fosse, sabe? Mas é a gente agradecer pela saúde que a gente tem, pelo trabalho que a gente tem, pela oportunidade que surge na nossa vida, sabe? E aí no dia da entrevista a gente pensou em fazer juntas, na verdade, mas como nas nossas pesquisas a gente ficou sabendo que teríamos que dizer o porquê da nossa reprovação, mesmo sabendo que eles não falaram pra gente, a gente achou que cada uma fazendo individualmente seria mais fácil de argumentar, ia ter mais espaço, mais oportunidade pra falar, né? Só sei que a gente chegou lá, a diferença era de 10 minutos de uma pra outra, e juntas, meu marido ficou lá fora com as nossas coisas, com a mala dela, que de lá ela já ia embora,
Na primeira fila, o cara perguntou, vocês estão juntas? A gente sim, mas a gente respondeu sim, achando que pelo fato de estar juntas ali conversando, mas não que iríamos fazer a entrevista juntas. Só sei que ele grudou meu passaporte no dela e falou, olha, em todas as filas vocês apresentam o passaporte junto, os passaportes juntos. Gente, ok. Só sei que uma olhou pra outra e falou, meu, e agora? Ferrou, né? Vamos ter que fazer juntas. Mas aí depois a gente olhou de novo uma pra outra e falamos, tamo juntas nessa. Foi algo de muita parceria, assim, sabe? Foi muito legal essa sinergia que tivemos ali juntas na hora. Então, sabe de uma coisa? Estamos juntas, ou vai as duas ou não vai nenhuma. Até porque a gente vem lutando todo esse tempo juntas, porque passou 20 dias, mais ou menos, ela já tinha sido aprovada antes, reprovada antes que eu. E que tipo, vamos, até se uma fosse uma não, uma ia ficar chateada pela outra, sabe? Não ia ser a mesma coisa. Nas minhas orações eu sempre falei, olha, que as minhas ações, que as minhas palavras, que o meu olhar transmite sinceridade, sabe? Que eu encontre uma pessoa de coração, uma pessoa que tenha empatia e que veja sinceridade em mim e na Dani também. Eu fui muito com essa convicção. E aí, por incrível que pareça, depois passou mais 40 minutos a gente na fila, a mulher manda a gente ir pro guichê 11, que era o guichê que eu já tinha falado pra ela. E aí uma olhava pra outra, era questão de olhares, assim, sabe? A gente, tipo, não tô acreditando. E ela até falou assim, sabe, não é possível, isso só pode ser um milagre. Eu falei, não, isso é uma coisa, porque a gente determinou isso. A gente vem determinando isso desde quando a gente foi reprovada. E aí chegou lá, eu chego até a me arrepiar. Aí chegou lá, o rapaz começou a fazer algumas perguntas pra gente, que uma era da outra, qual era a nossa profissão. Entrou no nosso Instagram, um cara super simpático, colocou nosso passaporte pro canto, aí, ai, me deu um alívio, assim, perguntou onde eu morava, com quem eu morava, umas perguntas simples, e aí acabou aprovando a gente. Eu quase desmaiei de novo, tá, gente? Mas dessa vez, assim, feliz, assim, sabe, pela conquista, ainda não tinha caído a ficha. Só sei que foi festa, vou até colocar um vídeo de como a gente tava. De repente aparece uma pessoa na minha vida que eu nunca imaginei que ela ia ser tão significante assim. Deu certo, amiga, deu certo. Estava na nossa vida. Não existe oração sem resposta, não é mesmo? Não mesmo. Que tudo. Sim, gente, a gente tava desse jeito. Foi uma festa maravilhosa, a gente ainda não tava acreditando. Sabe aquele 1% que todo mundo falava? Ali naquele momento virou assim 99% de chance de ser aprovado. Foi um sentimento muito bom, assim, sabe? Sendo aprovado ou não, a gente ia tirar um peso nas nossas costas. Sabe quando você fica esperando uma resposta, fica angustiado, fica com medo e não consegue dormir? E às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas acontece. E eu aprendi muito isso, sabe? De algo sempre acontece na nossa vida pra gente aprender. E de repente não foi tão fácil assim como das outras meninas que foram aprovadas, porque eu tinha que levar um aprendizado disso, eu tinha que vir aqui gravar esse vídeo pra vocês. Então esse é o primeiro episódio, eu na Disney. Eu vou mostrar tudo pra vocês, porque ainda tem a entrevista da imigração, que eu sei também que não é muito fácil, mas eu sei que vai dar tudo muito certo. E eu conto muito com vocês, muito, muito mesmo, sabe? Então eu até falei esses dias no Instagram que eu queria gravar esse vídeo pra até falar pra vocês como que eu penso em certas situações. Eu acho que é um pouco do que minha mãe me ensinou, sabe? Acreditar mais em mim, acreditar mais no meu potencial. Então é isso que eu desejo pra vocês, que vocês possam acreditar mais no que vocês querem. Ah, eu quero subir de cargo, eu quero mudar de emprego, eu quero um parceiro legal pra me acompanhar a vida inteira, eu quero construir uma família e acreditar. Tanto é que eu fiz até a minha tatuagem aqui, é bem pequenininha, mas eu posto uma foto aqui melhor, que está escrito Nam-myoho Renge-kyo, que é um mantra budista, onde fala sobre lei de causa e efeito, que o momento é agora, fala sobre a lei mística, a devotar a própria vida. Então é isso, acho que esse é o recado final que eu gostaria de ter deixado pra vocês, tá bom? Um grande beijo, meus amores, e agora vão lá pro Instagram, pro canal da Dani Santos, porque ela vai contar tudo pra vocês, toda a versão dela, que também é maravilhosa, de todo esse processo de reprovação, de aprovação, e finalmente estamos na Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!